A arte de educar as crianças de hoje. Padre Courtois. Terceira parte. Exercício da educação. Capítulo 14. A arte de se fazer obedecer. Parte 1. Colaboradores de Deus, tendes sobre vossos filhos uma autoridade que não se origina na lei, nem no Estado, nem da tradição, mas no próprio Deus. Essa autoridade assumirá uma expressão diferente à medida que a criança crescer. Podeis mesmo delegá-la, mas não podeis renunciar totalmente a ela enquanto a criança não atingir a idade adulta. É preciso sustentar com energia que fazer a educação de um filho é necessariamente exercer sobre ele uma autoridade e exigir-lhe que obedeça. E a criança a quem se deixasse fazer tudo, digamos assim, sob pretexto de respeitar sua liberdade, correria o risco de tornar-se um ser malfazejo, contra o qual, depois, dever-se-ia empregar a força bruta como defesa. Este seria o preço a pagar. E não temos de nos inquietar aqui em saber se convém dizer que a natureza é boa ou se convém dizer que é má. Verificamos apenas como um fato que as crianças não são espontaneamente e não se tornam sem que as ajudemos o que devem ser. Em consequência disso, dizemos ser necessário intervir em suas vidas. Se Deus vos deu autoridade sobre os filhos, foi para exercê-la, visando ao seu maior bem e na medida desse maior bem. Quereis que vossos filhos vos obedeçam? Ensinai-lhes, desde a mais tenra idade, que uma ordem ou um desejo de papai ou de mamãe não devem sofrer qualquer retardamento na respectiva execução. Quando um filho pequeno não obedece, meditai que a falta não é do filho, mas dos pais. Uma criança que se tiver habituado à primeira injunção, não terá sequer a ideia de que se possa desobedecer aos pais. Repetir 2 vezes a mesma ordem é prova de fraqueza e início de demissão de vossa autoridade. Há toda vantagem em que os pais afirmem desde cedo a sua autoridade, notadamente a mãe que está em relação quase contínua com os filhos. Ela não deixará, assim, que as suas ordens caiam no esquecimento, nem os filhos lhe resistirão abertamente. Ela não tolerará nunca na boca dos filhos palavras desagradáveis como eu quero, eu não quero, ou não, não e não, como as ouvi pronunciadas de uma feita por um garotinho de 2 anos cuja mãe ria. Que teria então feito uma mãe consciente de seu papel de educadora? Teria posto em sua frente o homenzinho revoltado e, em seguida, assumindo ar grave, tê-lo-ia olhado com calma, mas não fria, tão severa, tão diferente de sua ternura habitual, que o jovem delinquente não tardaria em compreender. Nada impressiona mais uma criança amorosa do que ver sua mãe, sempre boa e bonita aos seus olhos, extasiados, assumir uma fisionomia austera e conservá-la tanto tempo quanto for necessário. Em pedagogia, como em estratégia familiar, é melhor travar uma batalha definitiva do que recomeçar incessantemente escaramuças sem resultado. Se a coisa for grave e importante, cuidai de que a criança obedeça logo sem murmurar, sem fazer caretas, sem essas lentidões e escapatórias a que tantos pais deixam os filhos se habituarem pouco a pouco, e que oferecem tantas dificuldades a vencer na idade de 14 ou 15 anos. Se a criança resiste às vossas ordens, dadas com bondade e doçura, se faz ouvidos de mercador quando, reunindo toda a vossa energia, falais com firmeza e decisão, adotai então os meios que julgardes de maior influência sobre o espírito da criança.
mas de qualquer maneira, fazer com que ela vos obedeça. Na criança, a convicção de que nada levará os pais à intransigência possui uma eficácia calmante muito maior do que a esperança de fazê-los abdicar a força de bater com o pé. Mais impressionáveis do que os pais, as mamães têm por vezes a tendência de modificar muito depressa as ordens dadas. É preciso, entretanto, que as crianças não se apercebam que as autorizações ou as recusas dependem de um capricho ou de uma crise de humor. Querendo impor a vontade, quase todas as mães, um dia ou outro, encontrarão resistência. Evitem contá-lo espalhafatosamente ao círculo mais ou menos extenso da família, dos vizinhos e dos amigos. Quem já não ouviu frases como estas? Vai ver que ele não cede. O que eu digo ou nada é a mesma coisa. Aposto que nunca vi uma cabeça dura como a dele, etc, etc. A autoridade materna não ganhará coisa alguma com tais recriminações. A criança sente às vezes uma satisfação vaidosa em não obedecer, sobretudo quando vê que está sendo olhada. Se teima, é para afirmar a si e aos outros a sua independência. Daí exibir em público seus trabalhos, seus traços de desobediência, longe de humilhá-la, serve para lisonjeá-la, para fazer-lhe um pouco de cartaz. É sempre também importante que as mamães não julguem fazer prova de autoridade, afirmando a qualquer propósito que pretendem ser obedientes. Ah, saberei como dobrar-te. Vamos ver quem tem a última palavra. Vais fazer o que te digo? E daí por diante. Essa espécie de fanfarronadas mal dissimula a fraqueza de um poder medíocremente seguro de si mesmo. Caso verifiqueis que uma leve resistência foi vencida, não deveis considerá-lo como um êxito pessoal, obtido às custas de um adversário. Eu bem sabia que cederias, afinal, diz a mãe inconsciente. Não penses que és mais forte do que eu? E continua ela. Ora, vejam só esse mosquitinho que não quer ouvir nada, cresce e aparece para fazer o que desejas. E assim vai. Triste isso. É a criança que cabe gozar a vitória que tem obtido contra si mesmo. Não deve ser apoquentada, humilhada por haver obedecido. Ao contrário, deve encontrar na vossa aprovação afetuosa e na satisfação de sua consciência a recompensa de sua docilidade e o encorajamento a novos esforços. A eficácia de uma ordem depende menos do motivo proposto do que da autoridade de quem ordena. A docilidade é filha do respeito, que por sua vez se inspira na autoridade. Até a idade de 2 anos, a obediência da criança só pode ser passiva. Cabe à mãe esforçar-se para preparar a do filho, formando nele bons automatismos e felizes associações que farão nascer bons comportamentos. A partir dos 3 anos, ou mesmo antes, de acordo com o desenvolvimento intelectual da criança, a obediência deve começar a ser ativa. Mas uma coisa é certa: de 1 a 7 anos, a criança passa por 3 etapas de obediência. Primeira, obedecer porque se quer. Segunda, saber obedecer porque é preciso. E terceira, querer obedecer por necessidade e por interesse. Aos 7 anos, todo o subconsciente da criança deve estar ricamente aparelhado com todos os seus automatismos físicos, intelectuais e morais. Ou, por outras palavras, o jogo deve ser sido feito, e muito bem feito. De 3 a 7 anos, a formação dos automatismos continua sob outra forma. Não se trata mais de domesticar a criança. Os educadores não são domadores de feras, mas
de despertar-lhe o senso da obediência e fazer com que nela se exerça essa faculdade. Seu primeiro esforço deve fixar esse ponto: obedecer. Obedecer. Que a criança saiba que existem na vida necessidades iniludíveis, porque é assim mesmo. O poder de sugestão de um é assim mesmo, dito com calma, persuasão e firmeza, é imenso. Um garotinho deve sentir que há nisso uma espécie de fatalismo maravilhoso, que tudo simplificará se aceito. Se nos zangamos para dizer a frasezinha tão importante, se nos enervamos, tudo estará perdido e o resultado será o oposto do que nós esperávamos. À medida que a criança crescer, é melhor agir sob a forma de sugestões do que sob a forma de ordens imperativas. Ah, acho que Pedrinho farias melhor assim. Não achas que deves fazer isto no teu próprio interesse? Acho que no teu lugar agiria deste modo. Faria isso e de tal forma. A imaginação pode facilitar o cumprimento de certos deveres fastidiosos. Ela distrai as teimosias e é preservativo contra choques brutais. Um garotinho se recusa desesperadamente a largar um tinteiro de que se apoderou. Ordens e rogos exasperam sua posição. Catástrofe iminente. Mas alguém baixa o tom da voz, põe um dedo nos lábios e murmura: Psiu, não, nada de barulho. Isso faz dodói no tinteiro. Com 1000 precauções, a criança, fascinada, põe de novo o objeto em seu lugar. O drama está conjurado. Outro exemplo. A mamãe, cujo filho chora, finge que dá a volta à chave na altura da testa. Cric, crac. Vamos fechar a torneirinha das lágrimas. A criança gosta de emprestar caráter mágico ao seu universo. Tudo quanto pensa ter esse caráter a seduz. Uma mãe utilizou o seguinte processo. Que palavra mágica é preciso pronunciar, Joãozinho, para que você fique imediatamente tranquilo e bem comportado? A pergunta pareceu despertar o interesse dos energumenozinhos. Cada um deles escolheu a palavra destinada a dominá-lo. Para a primeira criança foi pican, para o segundo, toque, para o terceiro, algum outro vocábulo também sem sentido. O resultado foi verdadeiramente miraculoso, e muito tempo depois, bastava ainda proferir essas mesmas sílabas para conseguir a calma, vencer uma crise, obter uma docilidade perfeita e surpreendente.